Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que aconteceu com os grãos lá na Bolsa de Chicago. A soja hoje teve um dia de queda, uma queda que não foi muito significativa, dá para a gente ver que os recuos foram aí entre 5 e no máximo entre 4 e no máximo 6 pontos aí nos principais vencimentos. Milho da mesma forma, perdendo de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos, mas enfim, um fechamento no vermelho por lá. A gente quer, obviamente, entender o que aconteceu com Chicago no dia de hoje e trazer as tendências aí para você que está operando a sua soja, está trabalhando aí com a comercialização, seja da safra nova, seja da safra que já está aí indo para os finalmente aqui no Brasil. Enfim, o que pode acontecer com os preços. Missão para Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, desvendar aqui para a gente. Afinal de contas, Eduardo, o que está acontecendo lá em Chicago? Porque esse dia negativo por lá? E mais do que isso, o que a gente pode esperar em termos de tendência aí para os preços? Boa tarde, Alexander. Como é que vai? Tudo bem, tudo Boa tarde certo. Bom, continuação do movimento de queda para a soja, e hoje recebe vamos dizer, um impulso para essa queda a mais, que é o azedume global. Não é a de agora, ele já vem, posso dizer, desde a última reunião do BC americano. Quer dizer, as coisas vão ficando cada vez mais claras de que os Estados Unidos pode ter mais uma ou duas altas de juros, mais uma já era esperada, mais duas não era. E principalmente, é o chamado mais alto por mais tempo. Ninguém sabe quanto que é esse mais tempo, nem eles sabem. Eles estão deixando isso muito claro, até o momento que for necessário, mas até quando é isso. E isso está trazendo uma série de impactos para todos os mercados, para a demanda, custo do dinheiro muito elevado, a posição dos fundos, a posição dos chamados comerciais, commercials, que são os consumidores e também comerciantes, o farmer selling, que é o ritmo de venda dos produtores, não é só no Brasil não, mas é também nos Estados Unidos, está mexendo com tudo. Então realmente esse botãozinho chamado taxa de juros americana está mexendo com todo o mercado. E agora à tarde, estou olhando aqui, renovando máximas, a taxa de juros de 10 anos dos títulos americanos, 4,8, máxima de mais de 16 anos. Esse movimento, ele continua. Isso traz o que de indicação para os preços da soja? Mais pressão, Eduardo? Olha, para os ativos de risco de forma geral, sim. É um fator muito negativo, porque quanto mais alta a taxa de juros dos títulos americanos, mais baixo, menos apetite o investidor tem por ativos de risco. Quer dizer, o desconto fica maior. Quando você pensa num investimento, a taxa de juros sendo maior no tempo, aquele ativo de risco tem que render mais. E isso vai acontecer se o preço de entrada é menor. Aquela combinação que todo mundo conhece, risco-retorno. E por isso nós temos esse movimento que o mercado tá aí num ajuste de preços, de ações, de índices, de commodities, e a soja vai na carona. Todas as commodities estão indo na carona. E na outra ponta nós temos o dólar, globalmente subindo bastante. Essa é a 12ª semana de alta para o dólar no mercado internacional, o índice dólar. 12 semanas em 13 ele subiu. E isso também não é positivo para as commodities. Bom, então a gente tem essa interferência aí do financeiro que pode ser pontual, pode continuar agindo aí sobre o mercado. Agora, em termos de fundamento, tem alguma coisa para a gente ficar de olho e se preocupar, Eduardo? Bom, tem a colheita americana, que com o clima mais seco está entrando mais rápido. Talvez semana que vem, segunda-feira, a colheita já vem na casa dos 40 e quase, talvez perto aí já dos 50%. Quer dizer, está entrando mais rápido e está pesando. Fora isso, continua o problema americano. Nada está ajudando os programas americanos de exportação. Nada. É o Rio Mississippi que está baixo, o frete da barcaça está caro, o produtor não está querendo vender, o dólar está alto, que para eles é ruim.
dá mais competitividade para outros, exemplo Brasil. China está parada durante toda essa semana, na verdade não é só essa semana, mas o mercado até chegou a brincar, os traders da soja, olha, esse feriado não é de uma semana, é de um mês. Já faz um mês que a China não compra bem. E é verdade, vinha comprando numa média de 40, 45 navios por semana de soja, e aí de repente caiu para 10, 12, muito fraco. Essa venda de hoje não muda nada? Nem mexeu com o mercado, Eduardo? Essa venda é o seguinte, hoje, se a gente pensar corredor de exportação, que é mais competitivo nos Estados Unidos, é o PNW, Portos do Pacífico. Essa soja, ela sai do norte dos Estados Unidos ou do oeste do meio oeste. E ela vai de ferrovia até lá no Pacífico. Não é o principal canal de exportação americano. Não é. O principal canal de exportação, com mais de 60%, é o Mississippi e até o Golfo. Portanto, os Estados Unidos tinha que estar vendendo, estar competitivo muito mais, é no Golfo e não no PNW. E não está acontecendo isso devido às barcaças, muito caras. Isso encarece prêmio lá. Exatamente. Aí alguém tem que pagar essa conta. Ou é o produtor, ou é o chinês, o consumidor. Mas, como o Brasil também está vendendo, aí os bases lá no custo e frete, ou seja, lá na China, estão caindo. Não vai ser o chinês que vai pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é o produtor americano. Aí é uma decisão, vender ou não vender. E ele está decidindo não vender, especialmente nessa logística. Aí os Estados Unidos até está vendendo, só que é pelo Pacífico. E aí não é muito, não é aquele volume que eles precisam para recuperar o atraso que já está aí do programa americano, que está pelo menos aí 9 milhões menor do que o ano passado, até agora. Tá. E quanto mais atrasado, mais pressão em Chicago também, né? Sim, porque no tempo, se nada mudar, quer dizer, continuar com esse atraso, aí o USDA não vai ter argumentos para manter um programa americano no número que ele está aí projetando, 48 milhões e 700. Aí ele vai ter que diminuir. Se ele diminui, aumenta o estoque de passagem. Sem falar que a gente já sabe, saiu sexta-feira, o estoque trimestral americano, finalzinho ali de agosto, 1º de setembro. Já é maior, né? Que é maior do que o USDA projetava. Aí ele vai automaticamente colocar aí no próximo relatório de outubro, de oferta e demanda, dia 12, ele vai colocar um estoque inicial maior. E ele vai ter que pensar, e aí, será que eu já diminuo de novo a exportação? Se ele fizer, são 2 pontos negativos para o estoque americano. Provavelmente, eu diria, muito provavelmente, o relatório agora de outubro ele vem com um aumento no estoque de passagem americano. Um aumento. Só não seria um aumento se ele vir também com uma redução de produtividade diária, mas não tem nada indicando que isso venha a acontecer. Dá para então determinar uma tendência para Chicago? É negativa? Olha, Alexandre, na minha opinião, já estamos perto das mínimas sazonais. É? Não quer dizer que a mínima não vamos ter preços menores que isso, não é isso. É que sazonalmente a gente está no momento da entrada da safra. Daqui a pouco nós vamos estar num momento chamado de rally pós-colheita, que é quando dá esse alívio na colheita americana, diminui aquela pressão de venda, de movimentação, de precificação. Aí os bases nos Estados Unidos já sobem e Chicago sobe um pouquinho também, reage. Tá bom? Para continuar reagindo, daí vai depender do Brasil. Plantio, principalmente. Tá. Até agora, falando de plantio, nada por enquanto faz com que o mercado comece a precificar algo diferente em termos de produção brasileira. Por enquanto. Como é que vocês estão acompanhando aí a evolução do plantio por aqui, Eduardo? Algum detalhe tem chamado a atenção de vocês aí na Agrinvest? Bastante. Bom, primeiro, Paraná, vamos falar aqui do nosso estado. Aqui está indo vento em popa. Umidade no solo, temperatura subiu, estava muito frio, subiu, o que é bom. Tem mais chuvas pela frente. O produtor está plantando bem rápido. Oeste do Paraná, principalmente. Algumas cidades já até terminaram, ou estão por terminar. E com segurança, né? Um plantio está sendo feito com segurança, né? Com segurança. Tem mais chuvas aí, tá indo bem, Essa soja já vai entrar final de janeiro. Quer dizer,
O Paraná esse ano é o estado mais avançado no plantio da soja. Vamos ter já soja no oeste do Paraná ali em janeiro, final de janeiro. Portanto, já daqui a pouco podemos começar a ter ofertas de cooperativas ou de produtores de soja aqui do Paraná para embarque já de fevereiro, tá bom? Aí Paranaguá, na minha opinião, já vai começando a construir um programa de exportação mais cedo esse ano com a soja aqui do Paraná. Essa é a realidade do Paraná, tá indo muito bem. Aí nós vamos lá para cima. Falando de Mato Grosso, aí não. Aí com quem a gente conversa, olha, tô plantando, mas é com cuidado, é devagarinho. Outros no pivô, outros que receberam em alguns locais da fazenda volumes acumulados de mais de 100 milímetros, aí tem umidade, ele tá indo, porque tá muito quente. E há um certo cuidado. Esse ano não dá para brincar com a rentabilidade. Aí o que o produtor quer evitar a todo custo é replantio. Esse é um grande problema. E isso vai, não digo atrasando, mas tirando o ritmo, pelo menos, desse início de plantio, certo? Sim. Se você comparar o ano passado, já está 2 pontos percentuais abaixo, mas isso é até a semana passada. Eu diria que no próximo levantamento aí do IMEA, essa diferença ela vai ser bem maior. Agora, importantíssimo esse final de semana. Aí a grande divergência é que está matando dos modelos. O modelo europeu é mais úmido. E vem sendo mais úmido já tem uns 15 dias. E o modelo americano, muito mais seco, muito mais quente. E infelizmente o modelo americano acertou mais nos últimos 7 dias. Com uma diferença de 7 pontos percentuais. Foi mais preciso para a América do Sul toda. O que não, infelizmente. Porque daí ele acertou que esse final de semana que passou ia chover pouco. E é o caso. Onde choveu, caiu até volumes bons, mas muito localizado. E irregular, né? De forma irregular, né? E agora, para os próximos 10 dias, continua. Modelo europeu Pitel. Mostra bons volumes. Cobertura boa. Mato Grosso, Goiás, pega até no Tocantins, pega a Bahia. MS, Paraná, todo mundo. Muita chuva para o Rio Grande do Sul, especialmente para esse final de semana. É isso aí que mostra o modelo europeu. Agora o modelo americano não, é muita chuva lá para baixo, isso é até o Paraná, mas do MS para cima daí é pouca coisa. Eduardo, se você tivesse que dar uma dica para o produtor nesse momento, qual seria? Uma só. Uma só. Bom, eu não sou vendedor agora em dólares, tá bom? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o plantio, o ritmo de plantio. Portanto, o prêmio pode reagir. Se o Brasil tiver algum problema de safra, aí nós vamos ter Chicago também reagindo, porque daí inverte o jogo. Os Estados Unidos não conseguiu vender até agora, mas se o Brasil tiver problemas, daí ele vai vender. Para janela de embarque dezembro, janeiro, fevereiro. Aí recupera o atraso. Aí muda a cara de Chicago. E nós estamos perto, na minha opinião, das mínimas sazonais. Então não acho que é um bom momento agora. Já que o produtor ficou esperando, aí veio aquele relatório de oferta e demanda, dali para frente só caiu. Então, para quem perdeu esse movimento de venda, tivemos preços a R$ 113, R$ 115 para a safra nova, e agora R$ 7, R$ 8 abaixo disso. Então eu aguardaria um pouco. Tem o câmbio também, que promete aí oscilações, só que tem que ficar muito atento. Será que o câmbio vai continuar subindo? Hoje foi bem, hoje foi para 5,15, né? 5,15, agora quase 5,16. Para continuar subindo, amigos, tem que continuar subindo a taxa de juros americana também, mas ela não vai subir para sempre. O que a gente está vendo é um ajuste de acordo com a fala do Fed. Na minha opinião, eles não vão falar mais nada. Tem que agora deixar a coisa acontecer. A inflação, consumo, varejo, tá, essa coisa toda. Portanto, ela em algum momento vai parar, estabilizar até voltar um pouquinho. Então, na minha opinião, o câmbio agora está no nível aí de já bem ajustado. Poderia continuar subindo? Sim, se a gente tiver surpresinhas do tipo, lá em maio. A gente viu que naquela arrancada que as taxas de juros americanas tiveram, aí alguns bancos não se aguentaram. Podemos ver isso de novo? Pode, quem diria que não? São riscos que a gente não consegue ver, mas que quando temos um ajuste forte desse, pode vir. Num item que é super importante, que é o custo do dinheiro. Quem está muito alavancado,
se dá mal. Quem precisa ir a mercado para fazer emissões se dá mal também. Então são esses momentos que o mercado vai vivendo. Tem que ficar atento aí. Na minha opinião, o câmbio aí tá interessante. Boa. Muito bem. Eduardo Vanin, obrigado mais uma vez pela participação, sempre trazendo informação importante e diferenciada aqui para o nosso internauta. Volto sempre, Eduardo. Beleza, um abraço a todos, boa semana. Valeu, para você também. Olha aí, um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago, mas a gente tem aí, segundo o Eduardo, uma soja chegando no mínimo aí, pelo menos, e a gente historicamente sabe que quando esse mínimo acontece, sempre tem a reviravolta aí dos preços lá na Bolsa em Chicago. Então, ele não vê como um momento, nesse momento, de negociar a soja por enquanto não. Esperar mais um pouquinho para ver o comportamento aí dos preços. No entanto, a gente tem aqui no Brasil uma evolução aí do plantio, uma safra indo muito bem no Paraná, uma safra ainda com os seus percalços lá no Mato Grosso, mas de qualquer forma começando sem grandes obstáculos, digamos assim. Não é uma safra normal, mas é uma safra aceitável, pelo menos por enquanto. A gente obviamente vai continuar de olho aí nas variações de colheita nos Estados Unidos, plantio aqui no Brasil e preço lá na Bolsa de Chicago, e hoje em especial o mercado financeiro também atrapalhando um pouquinho aí a necessidade, a possibilidade de venda aí do produtor americano. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela, vamos lá. Para novembro, 12 dólares e 72 centes por bushel, é a soja que teve queda de 4 pontos mais 25. Para janeiro, 12 dólares e 92 centes por bushel, queda de 4 pontos mais 75. Março de 2024, 13 dólares e 7 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Maio, 13 dólares e 20 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Dezembro, 4 dólares e 87 centes por bushel, 1,25 de baixa. Março, 5 dólares e 2 centes por bushel, 1,5 de queda. Maio, 5 dólares e 10 centes por bushel, 1,75 de baixa. Julho, 5 dólares e 15 centes por bushel, 2,25 de queda também. E para finalizar, a gente tem o trigo, que acabou encerrando do lado positivo aí. Dezembro, 5 dólares e 68 centes por bushel, 3,75 de alta. O março, 5,97, 1,75 de elevação. Maio subindo a 6 dólares e 17 centes por bushel, 2 pontinhos de alta. E o julho, 6 dólares e 32 centes por bushel, alta de 1 ponto mais 75. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.